Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Nós estamos vivenciando já o período já das eleições municipais em todo o país. Na próxima semana, inclusive, vai começar a campanha eleitoral e depois do dia 20 começa a campanha e a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Os partidos já estão finalizando, já finalizaram as convenções, já estão providenciando os registros dos candidatos. É hora, portanto, da gente se colocar, não é, do ponto de vista crítico, de fazermos uma avaliação sobre o papel do eleitor num processo eleitoral. A democracia, ela tem na eleição o seu ápice, mas a participação democrática não é só o votar. Embora o voto consciente seja um ponto fundamental na participação e no compromisso do eleitor em transformar o país, o estado ou a cidade em que ele vive. Esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem, até porque a produção convidou, ele está aqui comigo e ele lançou um livro no mês passado, em julho, aqui na Assembleia, no comitê de imprensa aqui da casa, e o livro vem bem ao encontro destas reflexões que precisam ser feitas. O livro foi lançado no dia 6 de julho do ano passado, aliás, do ano passado, deste ano, do mês passado aqui na Assembleia, e o nome do livro é Faxina Política em Defesa da Cidadania e do Voto Consciente. O livro é de autoria do meu convidado, ele está aqui comigo, é o professor e doutor Alexandre Paiva Damasceno. É com ele o Questão de Ordem de hoje. O doutor Alexandre é doutor em Economia de Empresas. Ele tem bacharelado em Ciências da Computação pela UES, especialista em Desenvolvimento de Sistema, também pela Universidade Federal, tem mestrado em Administração de Empresas pela Unifor e doutorado em Economia de Empresas pela Universidade Católica de Brasília. O doutor Alexandre, ele é analista legislativo do quadro de servidores efetivos do Senado Federal desde 1889. Ele é professor universitário há mais de 27 anos. Ele é concursado lá no Senado, né, e está prestando serviço aqui na reitoria do Instituto Federal de Educação aqui no estado do Ceará, como na chefia de gabinete do reitor. A gente vai falar sobre voto consciente, o papel do cidadão, o papel do eleitor e a faxina política, que é o tema do livro do doutor Alexandre Paiva. A partir de agora está no ar o Questão de Ordem, você interage com a nossa produção, você pode falar com a nossa produtora Elane Medeiros, utilizando o nosso Facebook, as nossas redes sociais, e você pode nos acompanhar aqui na TV Assembleia, inclusive no nosso canal no YouTube e nos nossos horários alternativos aqui na TV Assembleia. Doutor Alexandre, muito boa noite, prazer recebê-lo. Eu confesso que eu inclusive estive no lançamento do seu livro, mês passado, aqui na Assembleia, em julho, e disse ao senhor que iria pedir para a produção trazê-lo, porque esse assunto ele vem ao encontro exatamente do papel que o programa Questão de Ordem, é um compromisso deste programa, desde que ele entrou no ar, há 10 anos, junto com a TV Assembleia, ele tem esse papel de fazer esse bom debate e de levantar essas questões para a cidadania, para a participação política consciente e principalmente para que a gente possa incentivar cada vez mais essa participação política cada vez mais consciente do eleitor, do cidadão. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores da TV Assembleia. É um prazer muito grande estar aqui no Questão de Ordem, podendo tratar desse tema tão relevante como você colocou, que é o papel do eleitor, o papel do cidadão nas eleições, um momento importantíssimo para a decisão dos destinos da população, seja ela uma eleição municipal ou uma eleição geral, neste caso específico a eleição municipal, para que as pessoas possam ser chamadas à reflexão, entendendo que da sua decisão, do seu voto, da sua participação mais ou menos ativa, é que nós teremos um grupo de prefeitos e vereadores espalhados nos quase 6 mil municípios brasileiros, de melhor ou pior qualidade, mais sintonizados ou menos sintonizados com o interesse popular.
Um detalhe interessante, Alexandre, aqui até na tua apresentação, eu não fiz a citação, é importante citar. O Alexandre é servidor, não é, do Senado, lá, concursado, mas também já foi vereador do município de Trairi, né? Você teve uma participação eletiva, foi eleito vereador do município de Trairi aqui no Ceará. É verdade. No ano de 2004, eu participei do pleito municipal em Trairi, a pedido do meu pai, a terra natal do meu pai, e pudemos fazer de 2005 a 2008 um mandato reconhecidamente em favor dos interesses populares. Um mandato em que a corrupção, em que os desmandos administrativos foram combatidos com muita força e deixando uma referência importante na região do Vale do Curu e do Baixo Acaraú. Bom, Alexandre, o presidente Kennedy disse certa vez, inclusive essa frase ficou histórica, não é? Está aí, que ele disse assim, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e ele estava falando para o cidadão americano naquela eleição que ele ganhou do Richard Nixon, mas o que você pode fazer pelo seu país. Eu estava assistindo um debate com a presidente do BNDES atual, né, em que ela disse que o Brasil precisa de mudanças significativas a partir de uma mudança de postura do cidadão. O cidadão brasileiro precisa mudar a sua postura em relação ao país para que este país efetivamente se transforme. Aqui no teu livro, logo do primeiro capítulo, você coloca política, corrupção e descrença do cidadão. A desilusão com a política. Como é que dá para transformar o Brasil se a transformação é política? E se o eleitor não acredita na política e cria-se um círculo vicioso, como é que reverte isso, Alexandre? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento em que a política está sendo propositalmente colocada numa vala comum pelos políticos que têm interesse em colocar o cidadão o mais distante possível do processo eleitoral. Na minha interpretação, Renato, o cidadão é levado a acreditar que a política é ainda mais suja do que de fato ela é, para que as boas pessoas, as pessoas que têm interesse realmente em trabalhar em prol da cidadania, em prol da população, se afastem desse processo. Veja bem, se entrar no inconsciente coletivo, que política é coisa para gente desonesta, é coisa para gente que não tem nenhum escrúpulo, coisa para pessoas que estão querendo apenas se beneficiar, o cidadão comum, a dona de casa, o trabalhador, o operário, o pescador, o estudante, procuram se afastar desse meio, deixando ainda mais livre o espaço para que as más pessoas se aproveitem desse vácuo que é gerado no poder. Nós sabemos que poder não aceita vácuo, né? Qualquer espaço público deixado vago, as pessoas vão procurar, as pessoas vão tentar ocupá-lo, e se as pessoas de bem, as pessoas que têm a consciência mais elevada, a consciência cidadã mais aflorada, não buscarem se colocar como candidatos, esse espaço vai ficar livre cada vez mais para que os maus políticos desta terra se ocupem, se reelejam, se elejam e fiquem fazendo esse círculo vicioso como você colocou. É fundamental que nós entendamos que a pregação que se faz de que nós não podemos votar em branco, que nós devemos votar em branco, que nós podemos votar nulo porque vai anular a eleição, isso na verdade é uma arapuca, isso é uma armadilha, eu trato disso no livro. É uma tentativa de fazer com que o eleitor consciente, aquele que tenta ou que tentaria mudar a coisa pela sua convicção, se afaste das urnas, facilitando a eleição daqueles que compram votos, daqueles que usam o poder econômico ou o poder político para pressionar ou para cooptar o eleitor. Adianta alguma coisa votar em nulo ou votar em branco? Não, existe uma tentativa de levar o cidadão a acreditar nisso, mas ou é desinformação ou é má fé de quem prega isso mesmo. A legislação realmente prevê a anulação de eleições com metade mais um dos votos nulos, mas isso não é dos votos nulos na urna, é dos votos anulados. Por exemplo, se na eleição 2 candidatos a prefeito, um tirou 51% e vier a ser comprovado uma fraude eleitoral, que esses votos desse candidato vencedor venham a ser anulada pela Justiça Eleitoral, essa eleição se torna nula porque mais da metade dos votos válidos foi anulada pela Justiça. Mas se as pessoas forem às urnas e a maior parte votar nulo, ou seja, errar o voto propositalmente, votar em um candidato inexistente, isso jamais vai anular uma eleição. Alguém ganha a eleição. Independente do número de pessoas que foi às urnas votar. Então, o que é pior, né? Porque diminui digamos assim, a legitimidade deles. A legitimidade, Renato, é uma coisa ainda mais grave, que a pessoa que se propõe a votar nulo pensando em anular a eleição é uma pessoa consciente no que está fazendo. Ou seja, não é uma pessoa que teve o voto comprado, ela foi voluntariamente votar nulo. Enquanto que aquele que está sendo pago, que está sendo cooptado por uma promessa de emprego, por uma promessa de um bem material ou de dinheiro mesmo, esse vai de qualquer maneira.
Então, essa tentativa de mostrar ao cidadão que existe essa possibilidade de anular a eleição e tornar as pessoas inelegíveis, isso não é verdadeiro. A legislação está sendo mal interpretada, seja por falha de quem está interpretando ou propositalmente para levar o eleitor ao erro. Ô Alexandre, o que é que você diria para uma pessoa que diz assim, eu não acredito mais em política, eu não acredito mais em político, eu não acredito em eleições? O que é que a gente diz para uma pessoa assim, que praticamente jogou a toalha? Nós temos primeiro que entender que todas as pessoas que pensam assim estão fartas de motivos para pensar dessa maneira, porque nós temos visto nas últimas décadas, após a redemocratização do Brasil, a esperança da população ser jogada na lata do lixo, com promessas falsas, com promessas mentirosas, com expectativas que não poderão ser cumpridas, há claros engodos eleitorais, há claras enganações feitas pelos candidatos, seja eles a vereador, seja a prefeito ou qualquer outro cargo. Então as pessoas realmente estão cansadas de serem enganadas, de serem manipuladas. Mas, quando você pergunta o que nós devemos dizer, é que não tem outra saída senão a escolha pelo voto. Então, mesmo que os candidatos não consigam lhe impactar positivamente, que você não consiga perceber em nenhum dos candidatos 100% daqueles requisitos que você gostaria que os seus candidatos tivessem, é preciso escolher aquele que menos contraria a sua forma de ver. O que lhe agrada em 80% ou em 70%. O que a gente costuma dizer que é o menos ruim, né? Então, não é possível que você não consiga escolher um, né? Eu acredito que sim, e há uma ideia equivocada no meu entendimento, e eu tenho 27 anos de serviço no Senado, de que todos os políticos são desonestos, todos os políticos são ladrões. Isso não é verdade, né? Nós temos pessoas seríssimas, não apenas no Senado, mas na Câmara, nas assembleias, nas câmaras municipais, no Poder Executivo. Agora, lamentavelmente, esse número de pessoas, esse percentual de pessoas que querem a boa política está diminuindo a cada dia. E o que é que nós temos que fazer? Jogar a toalha, como você colocou? Não, é exatamente o contrário. Quanto mais esse tipo de mal político avança, quanto mais eles se proliferam, mais motivo o cidadão de bem, a pessoa que está querendo uma vida melhor, não só para si, mas para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus conterrâneos, precisam se colocar à disposição da política. Então, a recomendação que eu sempre dou, não se afaste da política, não imaginem que existe neutralidade na política, não existe. Se você se omite, alguém que tem menos consciência que você, alguém que tem menos formação, menos preparo, menos experiência, vai decidir em seu lugar. Então o que é melhor? Você, mesmo desacreditando da maior parte dos políticos, escolher aquele que tem o maior potencial para atender a sua expectativa, ou deixar que outras pessoas que estão sendo movidas por outros tipos de interesses escolham em seu lugar, né? Então temos que tentar fazer as melhores escolhas possíveis dentro daqueles candidatos que se colocam à nossa disposição. Tem como mudar sem política, Alexandre? O eleitor pode dizer assim, mas isso só tem uma forma de mudar o Brasil? É pela política? Tem outra forma? Eu acredito que não, porque a política é a base para todas as ações de ordem pública, né? Nós dependemos fundamentalmente de 3 elementos, de 3 pilares que são geridos na maior parte do tempo e no seu maior volume pelo governo, que são a educação, a segurança e a saúde. Por isso que esses são os 3 pilares mais batidos pelos candidatos, tanto pelos que querem realmente fazer uma coisa boa, como por aqueles que estão tentando apenas fazer uma enganação para os seus eleitores. Então veja bem, se a população não tem, como nós não temos no Brasil, uma educação pública gratuita, com a qualidade necessária para se formar um cidadão consciente, um cidadão crítico, para dar àquele cidadão uma condição de autonomia para a sua própria vida, que ele possa galgar o seu próprio emprego sem depender de favores, sem depender de assistencialismo, nós não estamos dando condição daquela pessoa crescer por si própria. Então, é necessário sim que o governo, que os parlamentares imponham às ações públicas a formação das pessoas, aquela educação crítica, aquela preparação para o emprego, aquela saúde que efetivamente pode socorrer o cidadão na hora do aperto, para que ele não dependa de um candidato a qualquer cargo, seja prefeito, vereador, deputado, para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, para fazer uma consulta. Então, as ações estruturantes são do governo. Então, não tem, no meu entendimento, como a gente mudar esse país sem ter essas mudanças profundas, porque a classe média alta e a classe alta do Brasil está muito bem obrigado. Nós temos uma excelente qualidade de vida para as pessoas que têm um patamar de renda acima de 30, 40 um Brasil que funciona, mínimos. né? O Brasil funciona para quem tem um recurso, né? Então, se a grande maioria da população não tem condição de andar ainda 100% pelas próprias pernas, nós precisamos do governo. Eu digo muito, Renato, que a questão da vida do cidadão depende muito da oportunidade.
E a oportunidade só lhe é dada ou pela sua condição familiar, e aí eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de formação mesmo, de orientação, de aconselhamento, da escola, né? Eu sou de uma família humilde, tanto por parte de pai como de parte da mãe, mas tive a felicidade de ter escolas muito boas. Eu fui formado na escola da Josefina, das Irmãs Josefinas, que foram fundadas pela minha saudosa tia Rosita Paiva, que está em processo de beatificação. Em seguida, fui formado pelos Padres Redentoristas de Fortaleza, ou seja, uma referência também na área educacional, e isso permitiu que eu tivesse, mesmo tendo uma origem humilde, uma oportunidade de vida muito boa. Mas grande parte da população não tem essa condição de ser bem orientado, de ser bem direcionado pela família. Então, quem tem que agir nessa hora é o Estado. Então é a Prefeitura, é o Governo do Estado, é o Governo Federal que tem que pegar esse cidadão que está sem aquela orientação, sem aquele trilho, sem aquele caminho, sem aquela estrutura para começar bem a sua vida, colocá-lo desde a creche, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino de nível superior, pela preparação para o emprego, pela geração do emprego. É fundamental que nós tenhamos, uma cidade como Fortaleza, por exemplo, já foi o maior destino turístico do Nordeste e hoje está em terceiro, caindo para quarto. Então isso detona dezenas de milhares de empregos para os garçons, para o pessoal dos hotéis, para o taxista, para o artesão, para o artista. Então tudo isso tem que ser pensado de uma maneira macro e isso é função do governo. Por isso, Renato, eu acredito que nós não podemos nos omitir da política e deixar que outros escolham por nós aqueles que irão nos governar pelos próximos anos. Bom, o Alexandre, vou mostrar aqui de novo o livro, Messias. O Alexandre Paiva Damasceno lançou esse livro aqui, Faxina Política em Defesa da Cidadania e do Voto Consciente. Esse livro foi lançado aqui na Assembleia Legislativa, no Comitê de Imprensa, no mês passado, no mês de julho. Não é um manual, mas são reflexões importantes. E eu vou aproveitar para perguntar aqui ao meu querido Alexandre. Alguém que está nos vendo agora, Alexandre, pode perguntar o seguinte: existe um manual de como eu voto bem? Alguém pode perguntar. Renato, pergunta ao Alexandre, como é que eu, eleitor, que não tenho toda essa informação, que não tive a oportunidade de boas escolas, mas eu escuto rádio, eu vejo televisão, eu tento escolher um candidato bom. Tem um manual, uma receita para votar bem, Alexandre? Nós estamos aí à véspera de uma nova eleição no país. É verdade. Eu trato disso na parte final do livro. Eu queria dizer, Renato, que o livro não tem nenhum objetivo financeiro, né? Esse livro foi impresso com recursos próprios meus, ele não é vendido. Ele está detalhe, sendo... eu vou botar aqui no viu, Alexandre, me permita eu te interromper, claro, eu vou colocar aqui no vídeo. O livro é distribuído gratuitamente aqui pelo site alexandredamasceno.com, alexandredamasceno.com e alexandredamasceno.com.br. Esses dois sites aqui, alexandredamasceno.com, alexandredamasceno.com.br, você consegue, nesses dois endereços, a gente vai botar aí no vídeo, é uma distribuição gratuita, o Alexandre não vende, ele fez o livro às expensas dele, não é, dos recursos dele, com o único objetivo de suscitar essa campanha importantíssima, cidadã, do voto consciente. A doação do livro físico, como a tiragem não foi muito grande, pela limitação própria, né, não tive nenhuma entidade que trabalha com defesa dos direitos humanos, você pode baixar. Mas eu tenho alguns exemplares físicos que eu estou dando prioridade, Renato, para as escolas, as universidades, aquelas instituições que não têm fins lucrativos, que querem fazer um trabalho de conscientização. Então essas pessoas ou essas instituições que desejarem ainda receber um exemplar físico, podem me contatar pelo e-mail alexandrepaivadamasceno@hotmail.com. Repetindo, né, alexandrepaivadamasceno@hotmail.com. Como disse, não são muitos exemplares físicos que eu tenho ainda, porque vários eu já distribuí em alguns eventos, em algumas palestras, mas temos alguns ainda, e para essas entidades, para essas pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho de conscientização, eu tenho todo o prazer de tentar viabilizar a chegada do livro até você, ou você passar para pegar alguma coisa nesse sentido. Mas voltando à questão da receita de voto certo, eu disse que abordo isso no final do livro. O eleitor está dizendo, como é que eu voto bem, Alexandre? Pois é, não tem muito mistério para isso, sabe, Renato? Porque os meios de comunicação hoje, principalmente a internet, são fartos de informações sobre os candidatos. O próprio TRE, no período eleitoral, ele publica uma espécie de cadastro básico de todos os candidatos, o que ele já fez, o que ele já estudou, enfim, um pouco do candidato. E se você teclar o nome completo do candidato em qualquer mecanismo de busca da internet, vai sair coisa que ele nem imagina que está disponível na internet, né? Então nós vemos que a experiência daquele profissional ou daquele candidato está disponível na internet, se ele já foi processado, se ele já foi preso,
se ele já se envolveu em algum tipo de confusão, de briga de rua, de agressões físicas. Enfim, é fácil detectar um pouco, ou pelo menos o suficiente, da vida pregressa das pessoas pela internet hoje. E mais ainda, principalmente daqueles que já foram ou já são políticos, é ainda mais fácil, né? Porque não dá mais para o eleitor brasileiro, especificamente cearense, se iludir de que um cidadão que já foi N vezes político, já teve mandato N vezes, ou já foi dirigente do Poder Executivo, que ele vai mudar de conduta de uma hora para outra. Então, se eu costumo brincar nas minhas palestras, digo o seguinte: olha, você tem um cajueiro no quintal de casa, você não pode esperar que do dia para a noite aquele cajueiro comece a dar a manga, comece a dar banana. Não, ele vai dar cajueiro a vida inteira. Vai dar caju. As pessoas, vai dar caju a vida inteira. As pessoas não se transformam por completo de uma maneira, de um dia para o outro, né? Às vezes acontece sim alguns fatos na vida da pessoa que levam a pessoa a refletir e você se reposiciona na vida. Mas quem já se envolveu com corrupção, com desmandos administrativos, dificilmente essa pessoa vai passar a ter uma conduta correta com o eleitor, com a população, com o cidadão, com aquelas pessoas que dependem do poder público. Então é pesquisando. Qualquer candidato que você tenha intenção de votar, converse, fale com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, vá à internet, veja a publicação dessas pessoas, seja no site, seja nos panfletos de campanha. Procure identificar se ali está traduzido uma sinceridade ou se ali é só mais uma arapuca para você confiar o seu voto a quem efetivamente pode não estar merecendo aquela sua confiança. E um detalhe, Alexandre, é que nós tivemos a lei da ficha limpa, foi resultado de uma mobilização, SNBB, OAB, entidades, mas o eleitor, nada substitui o papel consciente do eleitor na fiscalização, na busca de informação, na escolha do candidato, no questionamento, nada substitui o papel do eleitor. Eu volto à velha frase do Kennedy, né? Quer dizer, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por seu país, pela sua cidade, não é? Pelo seu município, nessas eleições municipais que estamos aí já a praticamente começar o processo eleitoral. O cidadão é efetivamente, porque alguém pode dizer assim, mas eu só tenho um voto, isso lá vai mudar nada. Aí é uma coisa que eu bato muito, sabe, Renato? Veja só. Como é que funciona a compra de votos? E eu trato disso, né? Eu trato no livro de diversos aspectos, como é que acontece a corrupção eleitoral, como é que os desvios de dinheiro ocorrem, superfaturamento de licitação, receber mercadoria abaixo da qualidade esperada. Ou seja, a gente consegue, lendo esse livro, que está uma linguagem simples, uma linguagem para o eleitor, para o cidadão, que não precisa de muita informação política, né? Eu quis uma linguagem muito acessível. Muito acessível. Para que a pessoa não fique procurando no dicionário o que quer dizer aquela palavra. Não tem nada muito técnico, pelo contrário. Então, veja bem, se existem os cabos eleitorais, pessoas que são pagas para convencer as pessoas a votar, e eles são movidos geralmente por dinheiro ou por benefícios pessoais, o cidadão, que como o Renato colocou, só tem um voto, ele pode convencer outras pessoas a votar pela sua própria consciência. Então, se você pesquisou, analisou, viu que determinado candidato começando na família, né, no condomínio, né, na igreja, enfim. Todos esses espaços são importantes, porque se você pegar, vamos dar um exemplo simples aqui, uma pessoa que tem 100 simpatizantes da sua forma de fazer política, e cada um desses 100 buscar mais 10, nós já teremos aí 1.100 pessoas. Se cada um desses 1.100 trabalhar mais 5 pessoas, são 5.500 pessoas acreditando nesse candidato. Então não é difícil montar essa rede do bem, né? O que nós não podemos deixar é que a rede do mal, que vive da mentira, do vício da compra de voto, da promessa falsa, da enganação, que essa rede do mal continue elegendo as pessoas que não vão influir na vida só dessas pessoas que venderam o seu voto, não. Porque nós que moramos nas cidades somos gerenciados por todos os vereadores e pelos prefeitos eleitos. Então não podemos pensar que o problema é de quem votou errado. Não, o problema é nosso também, porque nós estamos na cidade. Todas as políticas públicas nos impactam, sejam positivamente ou negativamente. Então precisamos realmente fazer o nosso esforço cidadão para alertar outras pessoas quanto à importância de votar bem e de conhecer melhor os candidatos para que não haja nenhum tipo de engano, de escorregão, né, de você votar pensando que está elegendo um perfil e, na verdade, está votando uma pessoa que tem outro tipo de atitude. E outra coisa, não é, Alexandre? É ficar atento ao debate que vai acontecer, aos debates, às propostas, às informações. A Justiça Eleitoral emite certidões, a Justiça Eleitoral está questionando alguma candidatura. O eleitor tem que ficar atento. Por que o candidato X está sendo questionado pela Justiça Eleitoral? Por que o Ministério Público pediu, por exemplo, a cassação do registro do candidato tal? O eleitor precisa se buscar essas informações, porque se o Ministério Público está questionando o candidato por uma razão A, B ou C, quer dizer, talvez boa coisa ele não tenha sido feito. E talvez isso não justifique ele ser eleito. Então o eleitor precisa tomar
Não é esperar só que as instituições façam o seu Tomem papel. suas providências. O eleitor também tem que tomar a sua. É verdade, isso você lembrou muito bem, Renato. Está havendo já, pelo Brasil inteiro, né, um jogo muito sujo de candidatos que não têm a condição de se mostrar bem, tentar enxovalhar a honra, a reputação de outros candidatos. Então tome muito cuidado com as redes sociais. Eu não vou citar nome de nenhuma rede, que é para não fazer propaganda gratuita de nenhuma das redes sociais. Mas veja bem, você está num grupo, você tem a sua fanpage, você tem lá o seu perfil e de repente começa a ouvir falar mal de determinado candidato ou determinada candidata. É preciso você ter muita cautela para não repassar aquela história à frente, porque eu sou testemunha, que eu estou acompanhando muito de perto esse movimento nas redes sociais, que há pessoas criando perfis no exterior, principalmente nos Estados Unidos, para de lá pessoas que estão sendo pagas ficarem enxovalhando a vida perfis de candidatos até falsos, não é? Perfis falsos. E por que estão fazendo no exterior, Alexandre? Porque a legislação brasileira eleitoral não alcança a legislação de outros países, obviamente. Então, o cidadão que está, seja em Miami, seja em Orlando, seja em Nova York, seja em Washington, seja em Londres, seja onde for, criando um perfil falso, criando palavras para botar na boca de candidatos como se fossem palavras deles, eles não vão ser apenados pela legislação brasileira. Então, são pessoas sem escrúpulo nenhum que estão sendo pagas para fazer esse trabalho sujo e, muitas vezes, inconscientemente, inocentemente, o cidadão faz parte desse jogo sujo. Pega aquela mensagem, reproduz, coloca no seu perfil, quando aquilo, em grande parte das vezes, dos casos, não são todos, obviamente, é uma armação para que as pessoas que podem vir a mudar alguma coisa nas câmaras municipais e prefeituras no nosso estado sejam preteridas em benefício de pessoas que não têm a honradez, a ética, a competência e a dedicação necessária para ocupar cargos públicos. Você está dizendo algo muito sério, Alexandre. Eu, como jornalista, já há mais de 20 anos nesse trabalho, eu sempre costumo dizer a pessoas, porque a gente se comunica nas redes sociais, no WhatsApp e tal, e eu sempre digo para as pessoas, toda vez que surge uma notícia impactante que envolva personalidades públicas, alguém, ou nesse período eleitoral, um candidato, coisas até que atentam contra a moral, etc., é sempre bom checar a informação nos sites confiáveis. Quais são os sites confiáveis? Os sites jornalísticos. Por mais que, às vezes, por outra, a imprensa também se equivoca, mas quando a imprensa se equivoca, a verdadeira imprensa, ela pede desculpas. Ela publica um erramos. Porque muitas vezes se publica notícia, fulano de tal, lá. Se você checa nos sites de notícias dos grandes grupos jornalísticos, aqui no Ceará, no Brasil, você vai ver que aquela notícia não existe. É verdade. Que aquilo é notícia inventada. Então você vê que aquilo é uma notícia falsa. É isso que você colocou para complementar a sua fala, foi muito importante. Ou seja, não é qualquer site jornalístico. Às vezes pessoas que nem são jornalistas se dizem jornalistas. São os sites de empresas reconhecidas. Os portais, né? Os portais de notícias. Os grandes do Estadão, da Globo, da Folha, do Povo, do Diário, né, do Estado. Grandes, que são conglomerados jornalísticos que têm a responsabilidade e que podem responder por algum desatino informativo que eles publicaram. Inclusive penalmente, né? Ou seja, eles têm um critério, têm editores-chefes que estão ali para zelar pela qualidade, pela verdade. Eu trabalho em rádio, Alexandre, o rádio é muito ágil, às vezes a gente está fazendo programa de rádio e pelo WhatsApp, pela rede social, chega muita notícia. E eu, como jornalista já experimentado, graças a Deus, uma certa experiência, eu trabalho com uma produtora, eu digo, checa essa notícia aí nos jornais. Checa, não, essa notícia não existe. Quer dizer, as pessoas induzem, inclusive, até um profissional a enganar, a dar uma notícia falsa. Por isso que você tem que checar, principalmente nesse período eleitoral, informação, porque é um jogo sujo de bastidores para denegrir, etc. E as pessoas têm que ter muito cuidado com a informação. Uma coisa é informação, e se é informação, está nos jornais, está aí nos sites jornalísticos. Se não está nos sites jornalísticos, de jornais que você confia, de órgãos que tem história, que tem vários anos aí na estrada, não é notícia. É verdade. Se não é notícia, não merece credibilidade. Um destaque só que também está no livro, Renato, que eu recomendo que as pessoas vejam, é a questão do papel dos agentes municipais. Né? Eu abordo em uma das partes dos 3 capítulos, o livro é dividido em 3 capítulos, cada capítulo tem 5 pequenas partes. São 4 páginas cada parte dessa, onde eu faço uma introdução e depois perguntas e respostas, que são aquelas perguntas que o cidadão comum realmente se faz no dia a dia. Então, uma coisa que é muito importante que eu trato aí é você entender o papel do prefeito e do vereador. Né? Há uma confusão muito grande, principalmente nas cidades menores. A pessoa acha que o vereador existe, que ele tem um papel de estar ali dando um caixão para enterrar um ente querido, para dar um remédio, para dar uma consulta. Isso não é papel do vereador. Esse é papel da prefeitura e para aquelas pessoas que não podem pagar. Exatamente. O vereador existe para fazer boas leis, para mudar as leis erradas que podem existir,
para defender os interesses da população, ou seja, para levar os problemas que a população está tendo para a tribuna, para a Câmara Municipal, para ali ser a caixa de ressonância da população, para a partir dali as pessoas serem sensibilizadas para aquele problema que está ocorrendo no município e, mais importante na minha visão, para fazer a fiscalização do Poder Executivo. Do prefeito. Do prefeito e dos seus secretários, né? Porque muitas vezes as coisas erradas estão acontecendo e o prefeito pode até não saber. Mas o vereador tem a obrigação de saber. Ele tem que ver as licitações, quem está contratando, quem está demitindo, se aquele carro que foi comprado está servindo à população, está servindo a algum tipo de autoridade na sua vida particular, se aquela obra que custou 10 milhões não poderia ter sido feita por 2 milhões, se não houve desvio na merenda escolar, se não houve desvio nos remédios do posto de saúde. Então, isso é papel do vereador. Então, escolham pessoas, não aquelas que estão ali porque são suas amigas, são simpáticas, agradáveis, que você conhece há muito tempo, porque são do seu bairro. Isso não é critério para escolher, né? O critério é escolher pessoas que realmente estejam interessadas em defender o interesse do cidadão e principalmente daquele cidadão mais carente, daquele que mais precisa da atuação do poder público municipal. Aliás, uma boa pergunta a se fazer num debate assim, Alexandre, que tenha candidatos a vereador, por exemplo, num auditório, é o eleitor, a pessoa que está pensando, se levantar e perguntar. Eu queria perguntar ao candidato fulano e tal, qual é a sua visão do papel do vereador? O senhor quer ser vereador? Por que o senhor quer ser vereador? Dependendo da resposta, vai ver que talvez tem vocação ele ou não sabe, né? nem o que é ser vereador. Ele diz, não, você devia primeiro voltar a entender qual é o papel do vereador para se candidatar a ser vereador. É verdade. Porque o vereador não é fazer isso, não. Um exemplo típico, o vereador que se diz, eu sou do bairro tal, eu desconfio desse vereador. Porque um vereador não pode cuidar só de um bairro. Fortaleza tem mais bairros do que vereadores. Isso quer dizer, então, que vai ficar bairro sem ter assistência da prefeitura? Não pode acontecer, né? Vereador que diz que minha plataforma é asfaltar todas as ruas, desconfie dele. E o resto? E a escola, e a saúde, e a segurança, e o lazer, e a cultura, né, e a defesa dos animais, e todos os assuntos, todas as partes que mexem diretamente com a nossa vida. Então, o vereador não é para resolver um problema específico, é para tratar de todos os problemas da cidade, fazendo com que a prefeitura trabalhe bem. Esta, sim, tem o papel de fazer as coisas corretamente para a cidade, é ela que tem o recurso, é ela que recolhe os nossos impostos, e é o prefeito, os seus secretários e os servidores públicos, como eu sou servidor público, que devemos fazer o trabalho de rescaldo, de ressuscitação da máquina pública em benefício da vida do cidadão e não em benefício dos bolsos de determinados políticos que, lamentavelmente, estão por aí soltos. E o vereador tem que cobrar também as promessas de campanha do prefeito que foi eleito. Exatamente. Não é? E dentro do orçamento que o vereador vai aprovar na Câmara, não é? O prefeito manda o projeto, ver se no orçamento está previsto o cumprimento daquelas metas. Esse é o papel do vereador. Se o orçamento é adequado, né, Renato? Quando eu fui vereador, eu vi alguns descalabros, só para dar um exemplo rápido, nosso tempo é muito curto, mas para a área agrícola do município, num determinado ano, estava destacado R$10 mil, enquanto para o material de consumo do gabinete do prefeito, só do gabinete do prefeito, havia R$115 mil de orçamento. Ou seja, é um absurdo completo. Essa o prefeito quer botar o dinheiro no gabinete dele para fazer o que lhe interessava. Né? Então é preciso que a gente esteja atento a isso. A verba, eu costumo dizer, Renato, eu queria deixar essa mensagem para todos os telespectadores da TV Assembleia. Dinheiro público não é que não tem dono. Dinheiro público é que todos nós somos donos. Então tem que ser cuidado com muito mais responsabilidade, com muito mais cuidado, com muito mais respeito ao cidadão. Alexandre, você é funcionário de carreira do Senado, concursado, não é? Que você o seu cargo lá analista legislativo. Analista legislativo. Na sua opinião, essa mini reforma eleitoral aí, que não foi uma reforma eleitoral coisa nenhuma, reforma política, nem pensar, né? Porque não houve reforma política no Brasil. Na sua opinião, serviu para alguma coisa? Quer dizer, diminuiu o tempo da propaganda propriamente dita, mas em compensação, desde janeiro que nós estamos com pré-candidatos nas ruas. Qual é a sua avaliação que você faz dessa mini-reforma? Mini-reforma do ano passado, né? Lamentavelmente, Renato, eu acho que a mini-reforma piorou bastante o quadro, porque os sinais de poder econômico das campanhas, a mini-reforma não tolheu. Por exemplo, você proibiu de botar um cavalete na rua, mas você não proibiu de botar 200 pessoas numa esquina com a bandeira. Então, você tirou metade do tempo de campanha, que para quem é um candidato novo é muito crítico isso. É muito crítico. Para quem já é conhecido, é até melhor. Né? É menos o sujeito que vai ter que se apresentar como candidato até numa postura diferente, ele vai ter metade do tempo. Quem já está conhecido e quem já tem mandato, já está com o meio caminho andado. É verdade. Então piorou, mas eu acho que a gente não pode desistir. A luta
pela cidadania é importante, nós precisamos escolher bons representantes para que a partir do município nós possamos eleger melhores deputados estaduais, melhores governadores, melhores deputados federais, senadores, enfim, que a máquina pública seja movida pelo interesse do cidadão e o voto consciente, como eu digo, é sempre a melhor arma, é a arma pacífica que é mais capaz de mudar a nossa realidade. Por que vender o voto não é negócio, Alexandre? Alguém pode dizer, mas o cara me enrolou, eu vou pelo menos ganhar alguma coisa nessa. Essa é a pior opção, né? Você vender o seu voto, trocar por um favor, trocar por uma promessa, trocar por dinheiro, porque quem pagou um voto não tem mais nenhum compromisso com você. Eu já vi várias vezes no interior, o cidadão procura, vereador, prefeito, o senhor prometeu fazer isso e eu votei no senhor, eu disse, não, o seu voto eu já paguei. Já paguei. Então isso não transforme seu voto em mercadoria. Eu digo muito também, eu falo de exemplo das minhas falas, dos meus alunos, das minhas palestras, porque eu acho que eu lido muito com a juventude e é a juventude que eu quero acreditar que vai mudar o nosso país, né? Eu digo, e até tem uma rimazinha que parece boba, mas é muito, muito boa, eu acho. É que voto não se compra nem se vende. Voto se conquista e se confia. Porque voto, Renato, não é mercadoria. É mercadoria. Aliás, tem uma frase, um slogan muito bom da campanha da CNBB, que é o voto não tem preço. O voto tem consequência. É verdade. Então a boa política ou a má política depende do voto, do nosso voto, do seu voto, do meu, do Alexandre. Agora, nas eleições. É nessas eleições que a gente pode proporcionar uma boa política, fazer diferente na cidade, etc, 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 elegendo bons vereadores, bons prefeitos, enfim. E o cidadão é o dono dessa arma que é o voto, né, Alexandre? Nós damos, na verdade, o voto, eu digo que o voto é um voto de confiança, né? Então, naquele momento em que eu voto na pessoa, estou dizendo, olha, eu não sou candidato, faça por mim o que for melhor para a minha comunidade, para o meu povo. Me represente, por isso que é a democracia representativa. E então, depois que você chega lá, põe um número e aperta a tecla verde, não tem mais jeito. Então, pense bem, não deixe para escolher seu candidato no dia da eleição, não deixe para pegar um papelzinho na rua e votar de qualquer maneira. Não deixe que aquela promessa da véspera lhe encante. Escolha com calma, é uma decisão muito séria. Um voto bem dado são 4 anos de progresso, um voto mal dado são 4 anos de retrocesso. Então pense bem em quem é o vereador, a vereadora em quem você vai votar, quem é o prefeito, a prefeita em quem você vai votar. Pense, porque a consequência não é de um dia nem de um mês, é de 4 anos. E vai afetar profundamente a sua vida, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus vizinhos, de toda a comunidade. É realmente um exercício importante. Você, para escolher até quem corta o seu cabelo, você procura informação. Por que para escolher o seu vereador, o seu prefeito, você não vai buscar informação? Né? Então busque. É fundamental que você tenha uma escolha consciente, uma escolha bem pensada, bem trabalhada, bem discutida. Como o Renato colocou, leve essa discussão para a família. Às vezes, condomínio, né? No seu condomínio, no seu clube, no seu time de futebol, na sua igreja, na sua escola, na sua universidade. Muitas vezes, algumas pessoas que estão ao seu redor não tiveram condição de ter a mesma informação que você tem. Então não guarde o seu conhecimento sobre a política, sobre os candidatos somente para você. Compartilhe isso. Se você orientar 10 ou 20 ou 30 pessoas melhor na hora de votar, você está evitando que essas 10, 20 ou 30 pessoas votem de maneira equivocada. Então é uma responsabilidade muito grande. O Brasil, com as dificuldades que tem, o Ceará, Fortaleza com os problemas enormes que tem, o cidadão que mora nessa cidade não pode se dar o luxo apenas de votar corretamente. É muito pouco. Nós temos que votar corretamente e ensinar, orientar, preparar outras pessoas para que também escolham bem. Porque a cada voto que alguém conquista pelo mérito, dezenas de votos estão sendo comprados pelo dinheiro ou pela promessa falsa. Então vamos assumir essa responsabilidade, porque a mudança começa em nós. E isso faz com que a gente precise votar corretamente para que não passemos mais 4 longos anos nos lamentando de ter escolhido uma pessoa que não está nos representando na Câmara Municipal ou na Prefeitura do nosso município. Obrigado, Alexandre. A mudança começa em nós, é verdade. E este país só muda se a gente começar a mudar a nossa postura em relação a ele. Volto à velha frase do presidente John Kennedy. Não pense, não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país. Alexandre, muito obrigado. O livro do Alexandre está aqui e você pode buscar o livro, fazer os contatos nos endereços que a gente está colocando aí no vídeo, inclusive o e-mail dele, alexandrepaivadamasceno@hotmail.com, alexandredamasceno.com, alexandredamasceno.com.br, e você busca informações de como receber este livro, um manual, eu diria assim, em defesa da cidadania e do voto consciente, não é? Nas eleições 2016. Obrigado, Alexandre, por ter vindo. Parabéns, querido. Muito bom. Essa sua cruzada, uma cruzada da cidadania,
É muito importante o que você está fazendo e eu fico muito feliz em questão de ordem recebê-lo hoje aqui. Eu que agradeço, Renato, a você, a TV Assembleia, a toda a equipe de produção, porque essa divulgação, não da minha iniciativa apenas, mas de todas as iniciativas que vêm nesse sentido, são fundamentais para que a gente possa ter um país mais justo, um país mais irmão, um país de mais oportunidades, um país que nós voltemos a acreditar que tem futuro, e isso começa no nosso município, né? Nós precisamos voltar a ter orgulho de morar no município em que moramos, orgulho de ser fortalezense, de ser juazeirense, de ser trairiense, de ser, enfim, orgulho de sermos cidadãos de um município. Para isso nós precisamos realmente apostar nas pessoas que podem fazer a mudança para o bem e não piorar a situação que já é tão difícil, enfrentada pelos diversos cidadãos que penam hoje a ineficiência do serviço público, que é quase uma regra no nosso país, infelizmente. Valeu, Alexandre. Obrigado por ter vindo. Muito bom tê-lo hoje aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.